Oi, tudo bem? Vamos ver mais uma profecia? Vamos ver o que Jesus fala. Jesus aqui fala de Jerusalém. Pacificai todo o vosso ser, para enfim estar na presença gloriosa do Senhor de toda a paz e receber a coroa da jubilosa alegria por fazerdes parte dos que unidos caminham a Jerusalém celeste. Filha, não temas usar de todo o teu esforço mental para que, à luz do Espírito, cresças em entendimento e assim o repasses aos que estiverem buscando se firmar na fé. Tens a missão de tornar viva a história. Já estava fazendo Maria Valtorta, deixada por Maria Valtorta, que se completa de forma cíclica, usando imagens que correspondam ao tempo atual do cenário externo. Sim, os fatos decorridos não podem estar perdidos na memória. O que deveria ser vivo e presente é devidamente enterrado para que não percebais a calamitosa sequência da história humana. Filha amada, tens em mãos o material que precisavas. Eu fiz a peregrinação à Terra Santa e trouxe um livro com todas as sequências e os locais, fotos, etc. Tens em mãos o material que precisavas para que crescesse em ti a clareza de toda uma trajetória, sem que se apague pistas e lembranças como arma de Satanás. Nada pode ser destruído na vida de Cristo. Nada. Nenhuma pista, nenhum detalhe, coisa alguma. E a cúpula maçônica, a cúpula satânica, quer exatamente isso. Destruir a memória de Cristo no mundo. Para vivermos absolutamente sem Deus. Sem Deus. Este é o ódio de Satanás. Entenderam? Essa mensagem é de 2006. Eu tinha acabado de voltar da Terra Santa. Como arma de Satanás, que apague pistas. Entendeu? É bem capaz que mandem destruir o Santo Sepulcro, etc. Todos os locais de Jesus, para que apague da história. A cegueira é o caminho mais fácil para a incredulidade de hoje. Bom, cego, não conhece, não viu, não sabe. E mesmo assim ataca. Por quê? Porque a mídia fez a lavagem cerebral, né?
de que a igreja atrapalha a humanidade. A história de Cristo atrapalha os acontecimentos atuais. Então tem que eliminar da memória a existência de que um dia houve a vinda do Messias. Se não vos é possível traçar um paralelo entre fatos, com certeza é porque não existem elementos que vos remetam a situações semelhantes do passado. Fazer um paralelo do que foi e do que está sendo. Jesus não foi perseguido? Os primeiros cristãos não foram perseguidos? E o que está acontecendo hoje? Exatamente a mesma coisa. É cíclico. É cíclico. Se não vos é possível traçar um paralelo entre fatos, com certeza é porque não existem elementos que vos remetam a situações semelhantes. A ignorância é fatal nos tempos de hoje. A ignorância de Cristo. Não conhecer. Nunca ninguém falou a essa geração, a grande maioria. E quando fala, é agredindo, é blasfemando, é pichando, destruindo cruzes. Fazendo encenações de teatro horripilantes. Sendo aplaudido por muitos, inclusive ex-presidente. Blasfêmias. Incumbidos sois todos vós em trazer à tona profecias que se cumprem diante de olhos desatentos que apenas enxergam o presente, essa milícia do mal, sem a devida análise do que foram em tempos passados. Ideologias, né? Ideologias totalmente contrárias a Cristo. Cristo se aproxima e não desejam vê-lo. O povo eleito se esquece de que tudo foi escrito, realizado e profanado. É o resultado do mundo atual. Está escrito, foi realizado e profanado. Sempre com sinais gritantes de que novamente Cristo está às portas. Jerusalém será massacrada mais uma vez. Acho que ela foi massacrada 17 vezes. Não restará nem mesmo os túmulos que tanto veneram. Eles têm o cemitério dos judeus lá, né? Eles não põem cruzes, não põem nada, mas eles põem pedras nos sepulcros e vão adorar os mortos lá, porque quando Cristo vier, entre aspas,
eles serão os primeiros a ressuscitar, porque é o povo escolhido, né? Então, também na beirada, assim, da entrada de Jerusalém, prontos para serem ressuscitados primeiro, quando o Cristo deles vier. Porque o nosso Cristo, o verdadeiro Cristo, não significou nada. Foi um herege, um mentiroso, um malfeitor, quis mudar as leis, etc, etc, etc. Leiam Maria Valtorta, por favor. É tão importante de ver esse lado sinistro dos fariseus, é uma coisa de arrepiar. O Cordeiro será, sim, glorificado sobre a face da terra. Não haverá criatura humana que não seja pega pela assombrosa revelação que virá com Maria. Aviso. Assombrosa revelação. Ah, judeus, a raça ingrata e presunçosa que ousa clamar meu nome, Javé. Deus Pai está falando. Enquanto desprezam e ultrajam ensinamentos lhes ensinado pelo meu Filho, o Cristo de todos vós. Deus Pai falando. Hipócritas, raça de víboras, incrédulos, insensatos, que vos limitais a pensar em parcela, jamais em unidade. Eles mesmos se separam do resto da humanidade, né? É uma raça diferente, uma raça superior, uma raça eleita. Não pensam em unidade, mas em parcela. Eles são uma parcela eleita que vai ter todo o privilégio do mundo. Porcos que se empanturram de riquezas, ouro, apenas como sustento de uma supremacia que não existe. Não existe privilegiados, de maneira nenhuma. Não existe isso. Estão entendendo? O mal que eles causarão ao planeta, querendo dominar os banqueiros judeus, os poderosíssimos, todas essas famílias de descendência judaica, Adões de Adão, né? Adões pecadores que desejam chegar à sabedoria real dos mistérios ocultos, enquanto homens corruptíveis. Desejam chegar à sabedoria real dos mistérios ocultos. E usam de cabala, de coisas, maçonaria e bruxaria e satanismo. Grande parcela dos judeus, sionitas. É uma fatia poderosíssima que está ligada com Satanás.
Por isso Deus Pai fala com tanta ênfase, porcos que se empanturram de riquezas apenas como sustento de uma supremacia que não existe. Dejetos de uma humanidade que busca descobrir os fundamentos de uma trajetória repleta de augúrios e triunfos, mas que se perdeu totalmente ao não reconhecerem em Cristo, vosso Redentor e Rei. Não rei de trono. Eles quiseram coroar Cristo como Rei de Israel para afrontar Roma. Leiam Maria Valtorta. Leiam, por favor. Engrena tudo. Tudo fica engrenado. E essas profecias que eu estou lendo para vocês é de uma lucidez que eu fico impressionada, eu estou chocada de ver. Porque essa realidade que eu conheço hoje, eu não conhecia. E achei forte demais que Deus Pai fale de porcos, hipócritas, víboras. É essa gente que está ligada com a maçonaria, com a bruxaria, com o satanismo. Eles se reúnem em túneis para fazer oferendas, sacrifícios de crianças, seres humanos. Eles fazem barbaridades. A gente não tem conhecimento de nada disso. Eu não tinha conhecimento. Nenhum. Eu não conhecia o lado mal do mundo. Eu já falei isso para vocês. Agora, lendo essa profecia, eu entendo perfeitamente. Por que Deus Pai chegou a este ponto de chamá-los de porcos, empanturrados de riquezas? Que querem descobrir a trajetória dos mistérios, querem chegar à sabedoria. Satanás incutiu de que a sabedoria é divina. Por isso ele fala, Adões, pecadores, queriam descobrir e estão tentando ainda descobrir através de Satanás, que é uma inteligência superior aos humanos, mas jamais será igual a Deus. Jamais. E eles estão idolatrando por acharem que são eleitos. É o povo escolhido, o privilegiado. Estão entendendo? E foram buscar outras fontes de sabedoria, o ocultismo. Nossa, a história a partir de então, quando não reconheceram Cristo, desde aquela época, recebeu um profundo golpe, o que fez se abrir um abismo tremendo que isola os que outrora estiveram em meu redil. Se na época de Abraão eles eram um povo escolhido, que atravessou o deserto, foi libertado dos faraós, etc., etc., abriu-se um abismo.
Não são mais nada disso. Eles mataram o Filho de Deus. São Adões que, uma vez desacatado a Deus, foram expulsos de sua condição de eleitos. Expulsos, assim como Adão. Expulso. Foram banidos e vagam, conforme lhe é vantajoso, na edificação de uma raça que será o grande exército do anticristo. Eu estou lendo agora. Eu não tinha captado nada disso. Estou estarrecida. É um povo, o exército do anticristo, esses judeus que se acham superiores, a raça superior, que querem dominar o mundo. Com o Messias que eles acham que chegará, o rei, o supremo rei do universo. Vagam conforme lhes é vantajoso na edificação de uma raça que será o grande exército do anticristo. Vossa extensa multidão estará perdida, a deles, né? A extensa multidão estará perdida novamente no deserto, como forma de vos redimir e curvar-vos diante de mim. Javé, sois eretos demais. Não se vergam. Vaidosos e arrogantes. Gente, é Deus Pai falando isso. Eu não tinha me dado conta. Isso foi em 2006. Eu não podia nem imaginar uma coisa dessa. Eu achei forte demais. Hoje eu entendo que é a parcela sionita, que é dos Illuminati, das maçonarias, todo o lado mal. Povo cabeça dura, que não foi amansado desde Moisés. Quanto vos amei, quanto vos atendi, quanto vos acalentei em meu regaço. Felizes os que conheceram Jerusalém. Não vai existir mais. E eu tinha acabado de voltar de lá. Olha, fica arrepiada. Felizes os que conheceram Jerusalém. Ela será celeste, incorruptível, no momento em que eu desejar. Os dias são breves. Estai, ó terra inteira, focada no que virá. Meu Pai, Filho, Espírito Santo. Focai no que virá. Vamos presenciar a justiça divina.
A justiça será feita. Não haverá como esconder. Não haverá desculpa. A aliança acabou. A aliança que tinha com o povo eleito encerrou-se. Até que eles se verguem diante de Cristo. Senão, irão para o inferno. O povo que Deus abençoou e que amou e que protegeu e que dirigiu, mas não soube ser fiel. Acabaram por adorar Baal, o deus satânico, que já existia na época de Jesus. Por ganância, poder, para serem maiores, melhores, os superiores. Deus Pai explica tudo direitinho. Se precisar, repete o vídeo. Eu vou ler mais uma vez, eu vou ver várias vezes, porque em 2006 eu não tinha noção da gravidade. Por que Deus estava falando de uma forma tão forte? Eu tive medo de divulgar. Eu disse, mas como que eu posso falar isso em público? Chegou a hora. Eu falo com toda a coragem. Por quê? Porque eu descobri o que fazem na verdade. O que fazem nas trevas, no escuro, no escondimento. Sacrifícios de criança. Barbaridades, barbaridades. As crianças raptadas no mundo é para isso. Eles fazem a tal sangue, não sei. Tem gente que sabe o nome. A substância que, injetada nos velhos, prolongam a vida com a tortura das criancinhas. Todos esses maiorais que têm mais de 90 anos fazem uso dessa substância. Fruto do martírio das crianças. Então, Deus Pai tem toda a razão. Porcos imundos, exército de Satanás. Eu estou começando a abrir os olhos junto com vocês. Confesso, eu não sabia nada disso. Nada disso. Estava acabando de voltar de Jerusalém, aquela bênção, aquela coisa, mas jamais imaginaria a profecia que recairá sobre Jerusalém. Vamos ficar em paz. Tentar. Esquecer o lado mal do mundo, apenas entendendo o quanto Deus está protegendo o verdadeiro povo dele,
os simples, os humildes, os fiéis, os que não desejam fortuna, não estão guardando ouro, que estão sofrendo perseguição, como os antigos. Vamos fazer parte desse pequeno rebanho. Não vamos ter arma na mão. Essa é a nossa arma. E nossa fé. O resto Deus vai dar. Deus vai dar. A fortaleza, a confiança e a coragem de enfrentar um mundo que estará na mão do rei da mentira, o rei da maldade, o rei do ódio. Fiquemos com o rei do amor. Beijo a todos. Fiquem em paz.